O criador das 48 Leis do Poder, Robert Greene. Esse cara aqui foi aquele cara que criou o livro As 48 Leis do Poder, que deu origem a uma série de teorias e jogos de poder. Esse vídeo aqui é mais do que um simples react, até porque eu assisti ele. Ele é mais do que um diálogo e uma conversa com vocês do ponto de vista o que é um jogo do poder. E é um vídeo de opinião, né? Como esse canal aqui se baseia em canal de opinião. Então vamos dar aí uma assistida aí nesse cara que inspirou diversos não, eu digo que talvez milhares de vídeos no YouTube sobre empreendedorismo e jogo do poder. Vou colocar minha câmera aqui de lado pra gente abrir em tela cheia. O poder absoluto corrompe, mas a absoluta falta de poder corrompe ainda mais. Ó, já começa com uma coisa muito interessante que ele fala. O poder absoluto corrompe, mas a falta do poder corrompe ainda mais. Por que isso daí? Porque todas as hierarquias, em todos os âmbitos da sociedade, nós temos o jogo do poder. E o jogo do poder, você pode até pensar, mas eu não faço parte de nenhuma grande nação, eu não sou nenhum presidente de uma nação. Mas o jogo do poder, ele está até mesmo nas relações entre pais e filhos. Cada um, o pai exerce autoridade sobre o filho. A mãe exerce autoridade sobre o filho. O presidente exerce autoridade sobre o país, né? Então o jogo do poder não é só grandes nações disputando qual é a melhor e qual vai levar vantagem sobre a outra, mas em todo âmbito da sociedade existe o jogo do poder. Então o poder absoluto ele corrompe e a falta do poder ele corrompe também, porque fica um espaço vazio. E quando você é um ser de autoridade naquele âmbito da sociedade, por exemplo, no caso de relações entre pai e filho, quando você é autoridade e falta essa autoridade fica vaga. E deixando essa autoridade vaga, quem vai assumir a autoridade é aquela pessoa abaixo de você, e que é seu filho. Então a falta de autoridade vai gerar uma frustração em você, porque você não consegue colocar rédea no seu filho, né? Como eu estou falando aqui, entre relações de pai e filho, você não consegue exercer autoridade entre seu filho. Então vai ser frustrante, porque esse jogo de autoridade é frustrante. Estou distorcendo um pouco, mas essa era a essência. A sensação de impotência é, na verdade, mais corruptora do que a sensação de ter muito poder. É isso que ele fala, a sensação de não ter poder é mais corruptora. Por quê? Porque sempre há um espaço vago na sociedade, na bolha social onde você vive, que não existe poder. Então, quem está buscando poder e não consegue exercer essa autoridade de poder é frustrante. Isso faz com que as pessoas se tornem passivo-agressivas, que comecem a jogar todo tipo de jogo estranho, jogos negativos para conseguir poder. Você quer sentir que tem um certo grau de controle sobre os acontecimentos da sua vida, sobre as pessoas, sobre o seu futuro. E para mim isso é o que é poder, certo? O que ele fala aí é uma coisa muito interessante, porque quando eu era chefe de cozinha, existia uma outra hierarquia em cima de mim, que era a hierarquia do gerente da casa, do gerente do restaurante. E quando você é uma pessoa, tem uma liderança nata, as pessoas vão te seguir pelo simples fato de você ter um espírito de liderança. E isso é o que corrompia esse gerente. A falta dessa liderança, a falta de sentir que está no poder, corrompia ele. Corrompia emocionalmente, porque ele sentia que não tinha controle das coisas. E isso deixava ele muito puto, porque ele começava a fazer jogos cruéis. Começava a dizer para outras pessoas, não conversa com ele, porque ele é uma má influência. Você pode arruinar seu emprego se você seguir ele. Quando você tenta implementar alguma coisa no seu setor de trabalho, a hierarquia em cima, que se sente ameaçada, começa a te boicotar, porque ela se sente ameaçada e começa a fazer jogos perversos para te punir. Então parte disso envolve esses jogos que mencionei ali, e parte vai além das 48 leis do poder que eu tentei indicar nos meus outros livros. Mas é essa sensação de que eu não sou impotente neste mundo. Lembro-me de quando entrei no mundo do trabalho pela primeira vez, como uma recém-formada universitária muito ingênua, com todos esses ideais e coisas que eu tinha lido, porque estudava literatura e línguas. Cara, isso é muito estranho. As pessoas estão jogando todos esses tipos de jogos. Quer dizer, está além da minha compreensão. Cometi erros. Fui despedido. Por ser, sabe, muito arrogante para ofuscar o mestre, foi... Isso que ele falou. A experiência que eu estava te contando do restaurante e de eu ser chefe de cozinha, eu fui muito arrogante em ofuscar o mestre. Por quê? Porque tinha uma hierarquia em cima de mim. E essa hierarquia tinha mais poder. Então ela conseguia usar jogos mentais mais favoráveis para ela, para manipular outras pessoas. E eu não fui demitido.
eu acabei pedindo demissão, porque essa empresa não tinha uma filosofia de mandar embora as pessoas que tinham que pedir conta. Então o ambiente de trabalho começou a se tornar tão tóxico que eu acabei pedindo demissão. Porque eu era melhor, né? Eu tinha consciência que eu era melhor e fazia coisas melhores, e eu tinha um espírito de liderança, e as pessoas viam isso, e a hierarquia acima não gostava. Então fazia jogos mentais tóxicos que deixava o ambiente mais pesado. Depois eu acabei me desligando dessa empresa. Doloroso, não é? E então aprender que você não precisa abusar da perda de poder. Eu não defendo esmagar totalmente o seu inimigo, espero nunca ter inimigos que eu precise esmagar. Você só precisa saber dessas coisas para que quando entrar no mundo do trabalho, não seja ingênuo, não seja estúpido, não cometa os mesmos erros que eu cometi, se poupe da dor e entenda a coisa mais fundamental sobre a natureza humana. As pessoas têm ego. E depois que eu passei a ler as 48 leis do poder, eu começou a abrir meus olhos sobre o mercado de trabalho e como é esse jogo de poder. Por mais que as pessoas não tenham esse conhecimento, elas jogam inconscientemente as leis do poder. É muito louco isso, porque o que ele falou é muito presente no ambiente de trabalho. Até o seu chefe tem ego. Você acha que ele ou ela não tem porque são poderosos. Eles são ainda mais inseguros do que as outras pessoas. Você precisa estar atento a essas coisas para não fazê-los se sentirem inseguros sem querer e sofrer as consequências. Então, isso não sei, essa é meio que a minha ideia de poder que eu estava tentando descrever ali. A maneira como você descreve é mais como uma percepção de força intrínseca sobre si mesmo. Quando as pessoas pensam em poder, elas pensam em ter controle sobre os outros ou em sua influência sobre os outros. Mas você meio que transformou isso em uma força mais interna. Se você não consegue se controlar, então tem muitos problemas neste mundo, certo? Porque, sendo você mesmo, agindo naturalmente, vai acabar ofendendo pessoas. Aprende cedo que somos animais sociais. Preciso adaptar meu comportamento, sabe? Se você sair tagarelando sobre tudo o que sente e pensa, dizendo a primeira coisa que vier à cabeça, terá uma carreira muito curta. Vai acabar dizendo coisas que ofendem as pessoas. Você vai acabar se fazendo de bobo. O jogo do poder não é sobre você, é sobre o outro. Porque, como ele falou, se você acabar se tagarelando e falando sobre tudo, sobre o que pensa, o que sente e sobre as suas habilidades, os seus dons, você vai acabar ofuscando o mestre. Já começa na primeira lei. E depois você vai acabar trazendo inimigos perto de você, mesmo que inconscientemente, porque o jogo do poder não é sobre você, é sobre o outro, é sobre como você pode escutar o outro, como você pode atender o outro e como você pode servir o outro. Você vai dizer coisas das quais vai se arrepender depois, certo? Você não tem autocontrole. E se você vê alguém que claramente não tem autocontrole, isso faz com que você também pareça que não tem poder algum. Se você não consegue se controlar, como vai controlar qualquer coisa ao seu redor? Como pode ser um líder, certo? Então você precisa aprender certas coisas sobre a sua natureza, sobre quem você é, e não simplesmente ser qualquer um. Você precisa meio que adaptar também a sua aparência. Porque, para o bem ou para o mal, eu acredito em olhar para o ser humano sem vergonha ou constrangimento, exatamente como somos, certo? E a aparência importa. É a parte animal da nossa natureza. Nós olhamos, julgamos as pessoas por como elas aparentam, como se vestem, o tom de voz, a linguagem corporal, etc, etc. Em um mundo ideal, não julgaríamos as pessoas pela aparência. Julgaríamos apenas pelo que está dentro delas. Concordo com isso, mas não somos ideais. Não descendemos. Essa questão da aparência é muito claro, porque se você olhar esse canal, você vai me julgar. Eu sei que as pessoas me julgam. Eu não me importo. Eu tento melhorar, mas eu não me importo. Mas quando você começa a jogar um outro jogo, você tem que mudar, você tem que se adaptar. Primeiro a sua aparência e depois o que você faz, o que você é por dentro. As pessoas têm que te ver primeiro, como você aparenta ser. A sua aparência, a sua postura, ela tem que casar com o que você é. Se você é um líder, se você é um chefe, se você é um presidente, você não vai ver um presidente vestido praticamente de mendigo, né? E nem pode, porque você vai olhar e vai julgar a aparência daquele indivíduo como não ser um chefe de estado, não ser uma pessoa que deva respeito. De anjos. Nós descendemos de primatas. Então, como você sabe, você precisa entender que a aparência importa e isso faz parte do jogo. E por isso você precisa controlar um pouco mais a sua aparência. Você precisa adaptá-la. Você precisa ser um pouco ator neste mundo e assim por diante.
Sabe, essas são coisas que as pessoas não gostam de admitir sobre nós mesmos. Gostamos de pensar que somos muito mais idealistas, que essas coisas realmente não importam no final das contas. E eu gostaria que fosse assim, mas não é. Então eu sou um pouco mais realista quando se trata dessas coisas. Mas é isso. Enquanto você falava sobre essa necessidade de manter as aparências até certo ponto para sobreviver e se encaixar nas tribos que formamos em nossas vidas, pensei em quantos convidados já tive neste podcast que trabalham talvez na indústria do entretenimento ou em outras indústrias. Eles são famosos e relatam que manter as aparências teve um impacto prejudicial na felicidade e realização deles, porque em alguns casos isso significava fazer um trabalho como apresentador e ter que estar sempre felizes, mesmo quando por dentro não se sentiam assim. Talvez o contraste entre realidade e percepção tenha causado sofrimento, ou então construíram uma vida em torno de coisas pelas quais não têm interesse. Acho que você abordou isso. O que esse apresentador do podcast está falando é muito real, porque existe aquela frase, a lágrima do palhaço. O palhaço, ele é um ser que te faz rir, que o trabalho dele é te fazer rir, mas em nenhum momento nós pensamos se ele está bem, se ele está precisando de algo, se ele está emocionalmente estável, né? E o palhaço, ele coloca a sua máscara, mas quando ele tira a sua máscara, o que ele é? O que ele faz? Como ele se sente, né? Em Mastery. Sim. Essa é a questão. Manter as aparências e o impacto disso na sua felicidade. Você está usando uma máscara? Infelicidade, em outras palavras, qual é o relacionamento? Falo sobre isso nas 48 Leis do Poder, onde você precisa jogar esse jogo na vida. Para mim, isso é uma forma de sabedoria, que é uma sabedoria que costumava existir como no século XVIII. Eu li um livro que teve um grande impacto em mim há muitos anos, chamado The Fall of Public Men, de Richard Sennett, no qual ele descrevia a vida nos cafés de Londres, no século XVIII ou na França. E ele dizia que naquela época, quando você entrava na arena pública ou no seu café, você sabia que era um ator. Você saía de casa, colocava a máscara e se divertia. Você sabia que era divertido, era uma brincadeira. Quando você é criança, gosta de brincar de jogos. Você gosta de vestir fantasias. Você gosta de imitar seus pais ou algum personagem que viu na TV. Isso é da natureza humana. Gostamos de brincar e interpretar papéis. Somos atores. E ele dizia que no século XVIII, isso era algo natural na vida, que ao entrar no espaço público você sabia que era um ator. E então, quando você chegava em casa para sua esposa, sua família ou seu marido, ou onde quer que fosse, você tirava a máscara, respirava fundo e pensava, agora posso ser quem eu sou, certo? E isso não era um problema. Não criava neuroses, não gerava aquela sensação de, o que há de errado comigo? Eu não sei mais quem eu sou. Então, hoje em dia, o problema é que realmente não temos nenhuma distância desse ambiente social. E por isso achamos que se estamos atuando, é isso que somos. Mas não é. Isso é apenas parte de ser um animal social, desempenhar um papel. Sabe, eu inclusive escrevi um livro com o 50 Cent, e ele realmente exemplifica muito bem isso. Essa parte que mais me chamou a atenção, porque o livro é as 50 Leis do Poder. Eu vou mostrar aqui pra você. 50 Leis do Poder. 50 Cent. É o livro do 50 Cent, 50 Leis do Poder. Eu quero comprar esse livro. Qualquer hora eu vou comprar esse livro para ver o que de diferente tem, né? Porque fala que tem muito da história do 50 Cent dentro das 50 Leis do Poder, como ele fez para chegar ao poder e enriquecer da forma que ele enriqueceu. Ele desempenha um papel na vida. Quando eu conheci, eu pensei, eu fiquei intimidado, assustado, o bandido, esse é o cara. E quando o conheci, ele estava só alguns anos afastado de ter sido baleado e tudo mais. E ele era super legal, quase doce. Ele odiaria se eu usasse essa palavra, mas era doce, certo? Ele é pé no chão, calmo. Ele está desempenhando um papel quando interpreta aquela pessoa. Ele sabe disso, sabe como é, não leva aquilo a sério. Sabe, ele tinha uma grande rivalidade com o Kanye West na época em que eu estava escrevendo o livro com ele. Encontrei os dois em Vegas durante uma premiação. Pareciam grandes amigos brincando juntos. Era só um jogo entre eles, certo? Então, o que eu digo para as pessoas é que todos nós somos atores. Os seres humanos já nascem atores. Aprendemos desde muito cedo a jogar esse tipo de jogo. Às vezes é até divertido fazer isso, sabe? Isso é verdade, né? Porque por mais que as pessoas falem que elas não fingem ser outras pessoas, mas automaticamente nós estamos interpretando sempre ser o que não somos. Porque se nós sermos 100% verdadeiro, a outra pessoa que está diante de nós vai quase que enxergar um monstro. Aproveite essa parte da vida, mas não confunda isso com quem você é na sua essência.
É meio que a dança que você faz entre essas duas coisas. Eu entendo o que você está dizendo e muito disso tem a ver, como você disse, com maestria, quando as pessoas acabam em uma carreira que não combina com elas. E acho que entendo o que você quer dizer. Quando eu olho para apresentadores ou pessoas do noticiário e eles têm que sorrir e ser tão animados, cara, que coisa chata. Eu odiaria ser assim, sabe? Isso é tão falso. Você não sente, tipo, não dá vontade de tomar um banho depois de ser tão alegre e falante e tudo mais? Pois é, eu entendo isso, mas se essa é a profissão que você escolheu e você ama, então talvez você não se sinta assim. Eu, pessoalmente, não conseguiria fazer isso, mas, sabe, acho que não tem problema nenhum em se ver como um ator. Não vejo nada de errado nisso. A segunda lei muito curiosa que descobri no seu livro foi a lei número 2. Estou falando das 48 leis do poder que dizem para nunca confiar demais nos amigos.